A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 5. Farei a leitura do capítulo. É um capítulo um pouquinho mais extenso, então eu já vou começar. E conforme a direção do Senhor, eu vou fazendo pausas e explicando. No versículo 1 começa assim: a parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essa parábola, meu amado, que se refere ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. E ele tem a vinha dele, ele limpou a vinha, tirou as pedras, ele limpou, plantou excelentes vides, esperando que desse bons frutos. Mas o que deu foi uvas bravas. Ele estava esperando que desse um bom fruto, porque ele cuidou da vinha dele, ele cuidou, ele preparou, ele limpou tudo aquilo que precisava ser limpo, esperando dar bons frutos, mas não foi o que a vinha deu. No verso 3 diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, entre Deus e a vinha dele. Quem é a vinha do Senhor? O povo de Deus, o povo dele. Verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? O Senhor está perguntando: o que mais eu poderia fazer a minha vinha, que eu cuidei, que eu preparei a terra, que eu tirei as pedras, que eu dei o melhor, a melhor vide, a melhor semente? O que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. O Senhor estava esperando porque ele preparou o povo, ele cuidou, ele limpou, ele esperava uvas boas, frutos bons. Mas o que o povo deu foi, na parábola, uvas bravas. Deu frutos que não são bons. E diz assim, no verso 5: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. A vinha, mais uma vez, é o povo do Senhor, o povo de Deus. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Agora, porque elas deram maus frutos, o Senhor vai fazer dessa forma que disse aqui. Ele vai tirar a sebe, tirar o pasto para que sirva de pasto, ele vai derrubar as paredes, ele vai deixar que seja pisada, ele vai tornar em deserto e mandará a chuva a nuvem não mandar chuva. Verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Viu? Aqui ele já está explicando. A vinha do Senhor, que é o meu amado, que se refere no versículo 1, a vinha do meu amado, o meu amado é o Senhor. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. O Senhor estava esperando que eles exercessem juízo, mas o que eles fizeram? E eis aqui, opressão. O Senhor esperava juízo, mas o que tinha era a opressão. Ele esperava justiça, e o que tinha? E eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa,
Reúne herdade a herdade até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes, sem moradores. Aqui o Senhor está dizendo, ai daqueles que ajuntam casa a casa, herdade, que ajuntam riquezas, que procuram ter o espaço cada vez maior, né? E eles ficam sozinhos naquela terra, são donos de uma terra gigantesca, até que não haja mais ninguém do lado dele. Está dizendo, essa terra, aos ouvidos do profeta Isaías, disse o Senhor, ficarão desertas e até as grandes e excelentes casas serão sem moradores. E 10 geiras equivale a mais ou menos 25 metros quadrados. E 10 geiras de vinha, mais ou menos 25 mil metros quadrados de vinha, não darão mais do que um bato, que equivale a 20 litros de vinho. E um homer de semente, homer é equivalente a mais ou menos 100 quilos de semente, não dará mais do que um efa. Um efa é mais ou menos que 10 quilos. Então, uma vinha de 25 mil metros, equivalente a 25 mil metros quadrados, não dará mais do que 20 litros de vinho. E um tanto de semente, 100 quilos de semente, não produzirá mais do que 10 quilos de trigo. E diz assim, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebidice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e aludes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Ai daqueles que estão entregues à bebedice, né? O amor deles é a bebedice, são as festas, são os banquetes cheios de música, que aqui está cheio de instrumento, harpas, alaúdes, tamborins, pífanos, cheio de música, cheio de bebida alcoólica, se deleitam nos prazeres da carne, mas no Senhor eles não olham para Deus, não consideram a obra da mão do Senhor, nos seus banquetes e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Eles não consideram o que o Senhor fez. Portanto, no verso 13 diz assim, portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Por falta de entendimento, o povo será levado cativo. O povo padecerá. O povo do Senhor padece, e ainda hoje, o povo do Senhor padece por falta de entendimento. Precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. E só podemos buscar isso quando meditamos na palavra dele. Não sozinhos, não pelo nosso próprio entendimento, mas quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você lê a palavra do Senhor, peça ao Senhor discernimento da palavra dele. Peça ao Senhor que ele te ensine, que ele te explique o que a palavra dele quer dizer. Que você leia com atenção, que você busque o contexto, que você não fique em apenas uma versão da Bíblia. Às vezes, quando eu não entendo uma versão da Bíblia, eu vou em outra versão buscar entendimento, buscar uma outra forma que aquele texto foi escrito. Precisamos buscar conhecimento da parte do Senhor e o Espírito Santo está pronto a nos ensinar a todo tempo. Aqueles que buscam o Senhor e buscam conhecê-lo e conhecer a palavra dele, o Senhor os ensina. Busque. O Senhor requer isso de você, que você busque conhecê-lo por si mesmo. Não só pelo que os outros dizem a respeito da palavra, não só pelo que os outros dizem sem você ler, ou até você lendo e você ouvindo o que os outros têm a dizer. Mas o Senhor quer ensinar Ele mesmo a você a respeito da palavra dele. Porque estamos num tempo em que muitas doutrinas serão vãs, né? Serão doutrinas de homens, haverão falsos mestres,
falsos profetas que se dizem ser de Deus, estão no meio do povo de Deus, mas não são do Senhor. E nós só temos como identificar isso quando conhecemos a palavra do Senhor, quando também meditamos nela e quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos informa quando algo não está certo, ele nos informa quando algo não vem de acordo com a palavra dele, mas só temos como saber quando temos um tempo para meditar na palavra de Deus. Que você separe um tempo para que você não seja enganada por ninguém. Questione até o que eu falo. Precisamos questionar. Não, a pessoa pode falar tudo que vem de Deus. Eu posso falar, mas eu sou humana, eu posso errar. Então questione tudo que é falado. Busque conhecer a Deus e a palavra dele. Busque você o conhecimento da parte do Senhor. Aqui nesse capítulo, o Senhor está falando, olha, o meu povo vai perecer. Ele vai ser levado cativo por falta de entendimento. E quantos não estão sendo levados por falsas doutrinas, por falsos mestres, caminhando para o inferno por falta de entendimento, por falta de entendimento da palavra, porque se conhecer a palavra vai ver o que é falso e o que é verdadeiro, o que vem de Deus e o que não vem. Nós temos que ser guiados pelo nosso pastor. O nosso pastor é o Senhor. Ele é o nosso pastor. Nós temos pastores que foram ungidos por Deus aqui na terra, mas também são homens. Nós temos que entender que são homens, também são falhos, também têm fraquezas como nós temos. Todos nós somos falhos, mas o nosso pastor, ele guia o rebanho, ele guia as ovelhas dele e ele quer nos ensinar. O nosso pastor também é pastor do pastor que guia você na tua igreja, que me guia na minha igreja. Ele é o nosso pastor e a igreja é um só corpo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos um só corpo, a igreja do Senhor. Não importa se eu estou aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, se a pessoa está na Austrália, do outro lado do mundo, né, não sei, no Japão, onde estiver, se ele medita na palavra do Senhor, se ele busca conhecer da parte de Deus, se ele recebe Cristo como Salvador, como Senhor dele, ele é ovelha, ele é um só corpo comigo e contigo. Estamos todos ligados num só Espírito. O Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Então, devemos ter cuidado com espíritos maus que tentam enganar o povo do Senhor. Mas se temos conhecimento da palavra, não seremos enganados por espíritos que se infiltram, por pessoas que se infiltram no meio da igreja. E a palavra do Senhor nos garante que quando estivesse chegando cada vez mais perto a volta do Senhor, se multiplicariam os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas, e se multiplicariam também falando, olha, Deus está lá. E aí a pessoa vai buscar Deus num lugar. Deus está aonde você está. O Espírito Santo de Deus habita em ti e Ele quer te ensinar. Não sejamos teimosos e não sejamos tolos e não prestar atenção a essa palavra. Que nós não venhamos padecer por falta de entendimento. No verso 14 diz assim: por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Aqueles que eram cheios de pompa, né, cheio de grandeza, de glória, não houve, porque a sepultura desceram por falta de entendimento, por não darem ouvidos à voz do Senhor, por não considerarem as obras das mãos do Senhor. No verso 16 diz assim:
mas o Senhor dos exércitos será exaltado. Eu pulei o 15, perdão. Em 15, então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Todos serão quebrantados, humilhados, abatidos diante de Deus. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. E Deus, o Santo, Ele é santo, Ele será santificado em justiça. 17. Então os cordeiros se pascerão como em pátios seus, eles pastarão, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse cordas de carro. Ai daqueles que se puxam pelo pecado, pelas mentiras, pela vaidade, e dizem: apressa-se e acabe a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Eles dizem a Deus: apressa-se, dizendo para Deus: apressa-se e acabe a obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Mas ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal. Ai desses, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu não sei você, mas eu tenho percebido a cada vez mais, quando eu olho para as redes sociais, quando eu olho sobre os debates acerca daquilo, das pautas, né, do que a Bíblia defende, do que o Senhor nos ensina e o que o mundo quer trazer como certo e como bom e como o que é amor. E eles estão fazendo o que é mal parecer bom. E o que é bom, que veio de Deus, que veio de Cristo Jesus, o que Ele nos ensinou que é bom, parecer mal, como se fôssemos intolerantes àqueles que não amam. Ai desses! Ai daqueles que querem fazer o amargo parecer doce e ter aparência de doce, e o que verdadeiramente é doce, como se fosse amargo. Ai desses! No verso 21 diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que significa? Ai dos que pensam que sabem de tudo. Ai desses. Nós não sabemos de tudo. O nosso Senhor sabe. Nós não. Nós temos revelação da parte do Senhor, mas também erramos. Nós não sabemos de tudo. Ai daqueles que acham que são sábios aos seus próprios olhos, que desmerecem o outro, que acham que é o dono de toda a sabedoria. Verso 22. Ai dos que são poderosos para beber vinhos e homens formosos para misturar bebida forte, que misturam tipos de bebidas. Ai dos que justificam o ímpio por presentes. Está justificando o homem mau, o ímpio, em troca de presente, de ser presenteado. E ao justo, que está correto, negam a justiça. Ai desses. 24. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Não rejeite a lei do Senhor, a palavra dele. O Senhor nos ensina por meio da palavra dele. E temos a palavra dele hoje
de fácil acesso nas nossas mãos. Se você ainda não tem uma Bíblia, é ainda fácil acesso para comprar uma Bíblia. Quantas das vezes compramos tantos livros, ou nem livros, mas outras coisas que não são nem tão necessárias, que deixamos logo de lado. A palavra do Senhor é acessível. As leis do Senhor estão aqui, podemos meditar nela e podemos buscar obedecer à vontade do Pai. 25. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Por que a ira do Senhor se acendeu? Porque o povo rejeitou as leis do Senhor, rejeitou a palavra de Deus, que é boa, agradável. Mas eles não queriam praticar a justiça, eles queriam praticar a injustiça, eles trocavam a justiça por presentes, eles preferiam se deleitar em vinhos, em bebidas fortes, em festas, em vaidade, em coisas que levavam até para prostituição. Eles preferiam o que era mal aos olhos do Senhor, ao invés de aceitar o que é bom, praticar a bondade, a justiça, que é o que o Senhor pede. Então, porque eles foram maus, a ira do Senhor se acendeu contra o povo dele e estendeu a mão contra ele e o feriu. No verso 25 ainda, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como um montouro no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. A mão do Senhor, com tudo isso, né? Haviam mortos pelas ruas. O Senhor envia, fere o povo por causa da maldade. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo, olha, Deus não voltou atrás na sua ira, mas ainda está com a mão levantada, estendida para derramar da ira. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. A palavra do Senhor está dizendo, o Senhor assobiará, o Senhor chamará aqueles que estão na terra mais distante para vir contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, porque a ira do Senhor ainda está ali e a mão dele ainda está estendida para castigar o povo, para mandar o juízo acerca da iniquidade do povo. Verso 27. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, nem tosquenejará, nem dormirá, não se desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas. Aqui o profeta está falando a respeito dos inimigos do povo que viriam contra o povo de Israel, a mando do Senhor. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dir-se-iam de perdeneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão, e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. O Senhor não livrará o povo dele da mão dos inimigos, daqueles que o próprio Deus chamou para vir contra o povo de Israel por causa da maldade e da iniquidade, por não se voltarem para o Senhor, por não darem ouvidos à lei do Senhor, à palavra de Deus. E bramarão, verso 30 e último, e bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, só verá escuridão e tristeza, e a luz se escurecerá nas suas assolações. Esse é o capítulo 5. O povo, ele, como a palavra do Senhor diz, ele vai perecer, né? E o Senhor está dizendo que vai derramar sobre eles a ira e que vai a terra tremer, vai haver muitos mortos na rua, mas a mão do Senhor continuará estendida e ele chamará um povo de uma terra muito distante para vir contra Israel, para poder ainda
né, lutar contra eles. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele é justiça, Ele é santo. Como a palavra dele disse nesse capítulo mesmo, Ele é santo, Ele não tolera a maldade e a iniquidade. Ele chama o povo dele ao arrependimento, como a gente viu anteriormente nas outras passagens. Mas o povo dele não se arrepende. O povo dele continua se deleitando nos prazeres da carne, nos desejos, nas vontades próprias e não dão ouvidos à voz do Senhor. Que possamos ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais um dia. E se você gostou desse estudo que nós fizemos, não esqueça de curtir, de compartilhar, para que essa mensagem chegue a mais pessoas e para que as pessoas saibam da importância de conhecer, de meditar na palavra do Senhor, para que não seja enganado pelo mundo, porque hoje, quando caímos em falsas doutrinas, em histórias de falsos mestres, naquilo que não provém de Deus, o castigo, né, para onde essas pessoas que seguem os falsos ensinamentos estão indo, é para o inferno, por falta de entendimento. Acreditam que estão fazendo o que é certo, porque estão seguindo doutrinas que dizem que é certo, que dizem que o que é amargo é doce, mas não é doce. Porque doce somente é o que vem do nosso Deus. E fazem do que é doce, que vem da palavra de Deus, que vem do Altíssimo, amargo. Que vocês possam meditar nessa palavra e meditem na palavra do Senhor. Conheçam, para que não seja roubado de ti. Isso daqui, quando a gente conhece e medita nela, ela pode ser roubada um dia das nossas mãos. Mas se ela estiver no nosso coração, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, não será roubado de nós. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, e que o Senhor te abençoe. Tchau.